Mateus, capítulo 4, do verso 23 ao verso 25. Nós vamos iniciar hoje uma série de sermões com o tema O Carpinteiro que Mudou o Mundo. Serão 4 domingos. Nesses 4 domingos, nos cultos pela manhã e noite, trataremos desse tema, o carpinteiro que mudou o mundo. E você vai, daqui a pouco, ver o tema dos 4 domingos, o tema dos sermões dos próximos, de hoje, dos próximos 3 domingos, de todos os nossos cultos. Nós, pastores, estamos pensando e orando já sobre essa série e temos trabalhado juntos as perspectivas deste carpinteiro, o nosso Senhor Jesus, e como ele mudou a configuração, da humanidade. A nossa perspectiva parte dos 3 ofícios de Cristo, sacerdote, rei e profeta, e a última, a perspectiva escatológica. A nossa intenção é mostrar para vocês, e eu só vou fazer a introdução hoje, não vou fazer todo domingo essa introdução, é mostrar para vocês como Cristo impactou a humanidade, que já teve, essa humanidade, tantos grandes líderes, homens e mulheres, que propuseram ideologias e tantos pensamentos, mas que não perduraram. Eles foram sendo detonados um a um ao longo da história. Então, você tem um Adolf Hitler que diz: o terceiro Reich vai durar 1000 anos, não durou 20. E assim por diante. Vários homens, mulheres, que ao longo da história, seja na área da cultura, filosofia, política, economia, tiveram seus conceitos sendo destruídos um a um. O único que perdurou até hoje, e que vai durar para sempre, é aquilo que emana do trono da graça de Deus, e tem no carpinteiro Jesus Cristo a encarnação dessa mensagem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é isso que nós vamos pensar, tá bom? Nós vamos passar agora um vídeo, que é o vídeo de abertura, que é um clipe de abertura, produzido, para que você comece a pensar conosco sobre esse tema, o carpinteiro que mudou o mundo. Vamos lá. Hoje o nosso tema é esse: o Rei está entre nós. Então, abra sua Bíblia aí, mantenha sua Bíblia aberta durante a nossa mensagem, por favor. O texto é de Mateus, capítulo 4, verso 23 ao verso 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi aberta,
lida, mas a compreensão poderá acontecer apenas pela ação maravilhosa do Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito aplique esta mensagem aos nossos corações para a glória do Senhor, para que possamos sair daqui com alegria, transformados, edificados, consolados, exortados, a seguir, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja como vontade para as nossas vidas, porque sabemos que isso é o melhor para todos nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Logo depois da morte de Cristo Jesus e da ressurreição de Cristo Jesus, a igreja começou a se reunir e a pensar o que havia acontecido naquele tempo na presença de Cristo Jesus. Óbvio que a inspiração vem através dos evangelistas, e nós temos aí os evangelhos sendo escritos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, o documento Kellen e assim por diante, que falam sobre a vida de Cristo Jesus. Mas teve um historiador que, por volta do século IV, escreveu em grego a história do que aconteceu ali. Então, não é um evangelho, é um livro que soma fatos que aconteceram com lendas. Uma das lendas, né, que esse homem, chamado Eusébio de Cesareia, escreve, a sua história eclesiástica, é a lenda, observe bem, lenda do rei Agbar. Rei Agbar é de Edessa. E diz lá, a cultura popular, né, essa lenda, não há uma comprovação histórica sobre isso, que o Agbar estava doente. E ele era rei de Edessa, que era uma cidade pequena, muito simples. Mas ele escreve uma carta para Cristo Jesus. E escreve essa carta dizendo, olha, eu estou doente e estou sabendo das suas curas, dos milagres, exatamente o texto que nós acabamos de ler aqui. E eu gostaria de pedir que você lesse a minha carta com atenção, porque olhando e sabendo do que está acontecendo aí na região, os testemunhos das pessoas que falam sobre a sua pessoa, eu cheguei à seguinte conclusão: 2 coisas são possíveis acerca de você, diz o Agbar. Primeira, ou você é Deus, ou você é o Filho de Deus. Não existe outra possibilidade para fazer o que você está fazendo. Aí diz Agbar, mas eu sei, nessa carta, que você não está sendo muito bem tratado. Algumas pessoas estão perseguindo aí, que a sua vida não está fácil. Agbar diz, venha para a minha cidade, o meu reino é pequeno, mas eu aqui posso conviver muito bem com outro rei, que é você, e a cidade é pequena, mas podemos dividir o reinado juntos. Venha, porque eu preciso ser curado, eu quero ter o privilégio de ter ou Deus ou o Filho de Deus morando aqui. Essa lenda perpetua-se, entra na história e fica na história eclesiástica escrita por Eusébio. Diz a história que Jesus respondeu à carta, dizendo para ele, olha, eu não vou até você, mas eu vou enviar um dos meus discípulos. E depois da morte e da ascensão de Cristo Jesus, Tadeu vai até Edessa e cura Agbar, e lá estabelece uma igreja naquele lugar. O que é interessante nesse texto é perceber que, mesmo na história eclesiástica, mesmo na história das lendas, a pessoa de Cristo Jesus trouxe muito impacto. Naquela época, 100 anos depois, 200 anos depois, 300 anos depois, 400 anos depois, que foi quando esse livro foi escrito, ou mais de 2.000 anos depois, que é o tempo que nós chamamos hoje. Mateus quer nos apresentar o Rei Jesus nessa perspectiva. A intenção de Mateus ao escrever o Evangelho é mostrar que esse homem, chamado Jesus Cristo, cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias, e que esse Cristo Jesus, agora entre nós, vai exigir de nós uma resposta. Você pode ouvir uma aula, você pode ouvir uma palestra, você pode assistir um político falando, uma grande exposição ideológica, filosófica, e não ser levado a uma resposta. Você vira as costas, levanta e vai embora. Muitas vezes em sala de aula, não é? Alguns aqui já se afastaram da sala de aula há algum tempo, mas vai se lembrar, com certeza, que em algum momento da sala de aula você se desligava, principalmente quando a matéria era aquela que todos nós sabemos que só os engenheiros gostam dela. Então você se desliga, você está ali na aula 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu ouvi há um tempo atrás uma entrevista de um grande educador brasileiro dizendo que o nosso sistema educacional há muitos anos ele é contraproducente,
porque uma pessoa começa a estudar português, daqui 45 minutos ele para, e o cérebro dele tem que mudar para química, e daí 45 minutos ele para, e tem que mudar para história, e daí 45 minutos para, e tem que entrar em física. Ele diz, nenhum cérebro consegue equacionar tanta informação diferente numa mesma manhã. Esse educador brasileiro faz essa crítica, né, infelizmente ele faleceu, mas ele fez essa crítica de maneira muito veemente. Ele achava que a segunda-feira tinha que ser só história, a terça-feira só geografia, a quarta-feira só matemática, a quinta-feira só química, a sexta-feira só física. E aí ele falou, o professor tinha que usar outras maneiras de explicar a matéria e transformar aquele ambiente e tal. Você pode desligar, você diz, eu não tenho interesse nessa matéria, isso aí não é importante para mim. Mas o rei veio e habitou entre nós. E o que incomoda na pessoa de Cristo Jesus é que ele nos chama a uma resposta. Quando Jesus fala, quando Jesus discursa, quando Jesus prega, quando Jesus passa, ninguém fica incólume, ninguém olha para aquela pessoa passando, ouve o seu discurso e diz assim, não, eu vou me desligar, me desconectar. Jesus, ele nos lembra um velho bordão brasileiro, ame-o ou deixe-o. Mas ele exige uma resposta. E é isso que Mateus vai dizer. Dá uma olhada no texto que nós acabamos de ler. O rei está entre nós. A primeira coisa que nós percebemos no verso 23 é o impacto da presença de Jesus Cristo, é que esse rei decide vir até nós. O verso 23 começa dizendo que ele percorreu toda a Galileia. Ele não foi convidado, ele não foi chamado, ninguém disse ou enviou uma carta para ele dizendo, precisamos que o senhor venha até a Galileia. Aprove a Deus vir até o seu povo. Houve um tempo em que Deus resolveu vir até nós. Essa disposição é dele, essa vontade é dele, o tempo foi determinado por ele. Quando termina o Antigo Testamento, você tem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento 400 anos de silêncio profético. Pense bem, 400 anos de silêncio profético. E quando é que os 400 anos de silêncio profético acabam? Quando a igreja se reúne em oração? Não. Senhor, acabe com esse tempo de silêncio profético, nós determinamos, nós declaramos e exigimos que o Senhor acabe com esse... Não. Quando é que foi determinado o fim de 400 anos de silêncio profético? Depois de uma campanha rodeando Jericó? Alguém subiu no morro e falou, desce fogo, Senhor, e encerra 400 anos de silêncio profético? Não. Foi algum profeta que disse, né, que levantou assim no meio do nada e disse assim, não, eu declaro que agora Deus deve vir. Não. Foi Deus quem decidiu. O rei decidiu, está na hora de interromper o silêncio profético e de se cumprir toda a profecia do Messias revelada desde o Gênesis no Antigo Testamento. Quando Deus quer intervir, Ele escolhe a hora, o jeito, o momento, o local. Mas isso é fruto da ação soberana de Deus. Ninguém escreve a agenda de Deus. Não é a igreja que determina, não são as autoridades religiosas, não é a tradição. Deus resolve, segundo a sua soberania, determinar o tempo para todas as coisas. E aí o rei vem e começa a percorrer toda a Galileia. Dá uma olhada no texto, verso 23, mantenha a sua Bíblia aberta. 3 coisas esse rei faz. A primeira coisa, ele ensina. Depois ele prega. E depois ele cura. A primeira coisa que nós percebemos dessa agenda do rei entre nós é que ele vai ensinar aqueles que já tinham uma base espiritual sólida desde o Antigo Testamento. Para onde Jesus se dirige? Nós vemos que a agenda de Cristo está bem elaborada e diz o texto que ele vai ensinar nas sinagogas. Ele não vai ensinar no templo. Ele começa na sinagoga. Por quê? O templo não era lugar de ensino. O templo era lugar de sacrifício. Não havia ensino bíblico no templo. Quando alguém ia ao templo, ia só para sacrificar. Era apenas o rito de sacrifício que se realizava no templo. Já as sinagogas eram esparramadas em todas as cidades. Se você quisesse aprender sobre o Antigo Testamento, as cidades tinham sinagogas, e você ia até uma sinagoga para ouvir.
E a sinagoga tinha uma liturgia. Havia uma liturgia já determinada na sinagoga. Quando você entrava na sinagoga, a primeira coisa que você tinha naquele momento litúrgico era o tempo de oração. Depois do tempo de oração, tinha um tempo da leitura da palavra do Antigo Testamento. E logo depois, o presidente da sinagoga convidava alguém para trazer a palavra para as pessoas. Essa pessoa era convidada pelo presidente da sinagoga, que entendia, dentre todos os presentes, aquele que ele achava que tinha mais condições de pregar. Por isso que quando Paulo chegava numa sinagoga, ele pregava, por isso que Pedro chegava numa sinagoga, pregava, por isso que Jesus Cristo chegou e pregou. Era natural. O presidente da sinagoga era apresentado às pessoas no começo ali, e ele, conversando com elas, antes de começar todo o trabalho, ele percebia quem tinha condições de trazer a palavra e quem não tinha. Essa era a autoridade dele. E aí a pessoa então falava sobre aquele texto que havia sido lido, e ao final havia um tempo de perguntas e respostas. Isso era uma sinagoga, era assim que acontecia. Então Jesus vai até a sinagoga porque aquele ambiente já existe um conhecimento prévio do Antigo Testamento. As pessoas sabem, temem a Deus, conhecem. E todas as vezes que Jesus entrava numa sinagoga, ele chamava a atenção. Ele pregava, e pregava muito bem. Só para nota de rodapé, pregava-se assentado, né? Sempre tinha uma cadeirinha, um lugarzinho onde ele se sentava para pregar. Daí a ideia de cátedra, de catedral, cátedra, cadeira, catedral, essa ideia, alguém assentado que ensina. No Sermão do Monte, o rabino sempre ensina assentado. No Sermão do Monte, o texto começa lá em Mateus, dizendo que Jesus está no monte, e diz o texto, como se assentasse, ele passou a ensinar. É só você olhar aí o capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, ele se assenta e começa a ensinar. Essa era a prédica normal. O tempo da reforma é que chega e a gente tem que pregar em pé, mas não é uma ideia colocar uma cadeira para a gente sentar para pregar. E aí, você imagina... Eu tenho um amigo, um grande pastor brasileiro, muito conhecido, que teve um problema na coluna, e ele não podia ficar de pé para pregar. Então, ele colocou um banquinho e se assentou para poder pregar. Ele estava com um problema na coluna, era a única maneira que ele podia pregar. Naquela semana, escreveram 100 e-mails para ele, dizendo que ele era uma pessoa que não tinha observado os ritos litúrgicos, que era um absurdo ele pregar sentado no banco. E ele é uma pessoa que tem uma opinião muito forte, e ele nunca mais tirou o banco, mesmo sendo curado da coluna, já tem 10 anos que ele prega sentado naquele banco, porque aquele ali tem uma opinião muito dura, né? É muito engraçado. Então, diga-se de passagem que é uma das igrejas que mais cresce no Brasil, mas ele prega sentado no banco dele. Acharam ruim, pois é bíblico e eu vou continuar pregar sentado. E os amigos dele também, muitas vezes você chega na igreja deles, tem banquinhos, estão sentados pregando. Né? Eu acho que é uma forma de demonstrar amizade. Eu sou amigo dele, mas continuo pregando em pé. Então, nós olhando para essa realidade de Jesus na sinagoga, percebemos que Jesus tem interesse em ensinar aqueles que já têm uma base espiritual. Dá uma olhada, segundo ponto. Depois de ensinar para esse grupo que já sabia, já tinha conhecimento, certo temor ao Senhor, não satisfeito, a agenda do rei é também direcionada para os que estão fora da sinagoga. Então, o Senhor tem interesse em levar o evangelho, em ensinar, que é a palavra didaskon no grego, né? Eu tenho a ideia da didática, né, de ensinar alguém aqui dentro, mas também eu sou kerisson, que é a palavra grega usada aqui para pregação. Eu vou fora da igreja, eu vou fora da sinagoga, levar o evangelho nos montes, nos lagos, em todas as casas, em todos os lugares que precisam da mensagem do evangelho. Então, o rei não está limitado às paredes de uma igreja, mas ele está com a sua mensagem, sendo portador dela e a encarnação dela, disposto a ir a qualquer lugar, a qualquer pessoa. E não importava, você chamava o rei Jesus para ir numa reunião de 3 pessoas, ele ia, de centenas de pessoas ele ia, numa casa de uma pessoa muito santa ele ia, de uma pessoa comprometida com o Senhor ele ia, numa casa de um pecador daqueles assim bem conhecidos ele ia pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Porque Deus tem interesse em buscar as pessoas. Ele se direciona a elas. Não interessa se elas são ricas, pobres, cultas, não tão cultas,
se são pessoas muito pecadoras aos olhos da sociedade ou completamente santas, para ele não interessa, ele quer levar o evangelho, ele vai pregar o evangelho do reino em todos os lugares, dentro da sinagoga ou fora dela. Daí a palavra quer isso. A terceira coisa que nós percebemos aí, a terceira agenda de Cristo, é a cura. E essa palavra no grego, a gente fala muito em português sem saber, a palavra terapêutico. Né? A palavra cura no grego é terapeu, que vem de terapia. Quando alguém busca uma terapia, está buscando ali no grego a cura. Ela pode ser tanto física, quanto espiritual, ou até mesmo dos seus negócios. O Senhor vai trabalhar e mudar toda sorte de problemas. Dá uma olhada no texto. O texto vai dizer assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Se você perceber bem, existe uma diferença entre doença e enfermidade. Doença e enfermidade. Essas duas palavras na língua grega, elas determinam a especificidade da ação de Cristo Jesus. A doença é física, é uma palavra relacionada com problemas físicos. A enfermidade está relacionada com problemas espirituais, que distanciam a pessoa de Deus. Só que este problema espiritual aqui, ele pode ser mais bem detalhado, assim como o problema físico. Mateus se preocupa mais com o conceito. Quando você lê o Evangelho de Lucas, que era médico, você percebe em Lucas a especificidade. Fulano tinha um problema na sua mão direita. Lucas é assim. Mateus diz, e o Senhor passou e curou. Você não sabe qual era a enfermidade direito. Mas aí eu quero saber, então vai ler Lucas. Porque Lucas vai dizer, tinha um problema na mão direita. E se tivesse mais tempo e papiro fosse um pouco mais barato na época, com certeza Lucas ia dizer. Era um problema no dedinho, que tinha um nervo que passava assim e tal, mas como papiro era caro, ele teve que se restringir apenas a esse tipo de especificação. Agora, o que Mateus nos ensina é que não existe doença ou enfermidade impossível de cura. Ou seja, o rei está entre nós, ele ensina em qualquer lugar, ele ensina para qualquer pessoa, ele ensina o evangelho para quem já tem uma base teológica e para quem não tem, ele prega o evangelho, e ele sai curando todo tipo de enfermidade, seja física, emocional, espiritual, financeiro, qualquer coisa. Ele tem poder para mudar tudo. Essa é a ideia desse texto. Daí, versículo 24, acontece a resposta ao ministério de Cristo Jesus. Ele vem e a sua fama correu por toda a Síria. E aí acontece uma coisa fantástica, porque é a resposta do povo à presença do rei. O rei está curando, o rei está ensinando, o rei está pregando. O centro da mensagem de Jesus é o evangelho do reino. Esse é o centro do ministério de Jesus. A pregação de Jesus é o anúncio do evangelho do reino. O reino está entre vós. E quando o reino chega, tudo muda. E a resposta do povo fica clara no verso 24. O rei está pronto para nos receber. Diz o verso 24 que as pessoas então começam a ir até Cristo Jesus. Trouxeram-lhe então todos, de novo, todos, os enfermos, os doentes. E é interessante porque ao trazer todos os doentes, ele usa a mesma palavra, doentes. E esses doentes, eles vão explicar agora, são os acometidos de várias enfermidades. E aí você percebe que enfermidade, como eu disse, é uma coisa muito relacionada à questão espiritual. E ele começa a explicar a enfermidade. Ele diz a enfermidade e tormento. A palavra tormento aqui é uma palavra muito interessante, porque a palavra tormento significa alguém que não consegue organizar a sua agenda. É uma pessoa que não consegue segurar todas as coisas que você dá para ela segurar. Você, não sei se já passou por esse momento de estresse, de estar atormentado. Você acorda, você tem tantas coisas para fazer, que você já acorda mal, porque nem conseguiu dormir direito, porque sabia que aquele dia estava super atribulado. Você diz,
Aí você diz uma frase que eu acho que um dia você já ouviu: se eu fosse 2, não daria conta da minha agenda de hoje. Essa é a palavra usada aqui para alguém que está desesperado. Ele não consegue mais se organizar. É uma palavra muito forte. E o texto vai dizer que esse tormento é algo que nasce de uma espiritualidade desequilibrada. E o Senhor vai organizar. Quer dizer, Jesus Cristo foi o primeiro palestrante de administração do tempo da história. Ele é que ensinou que nós deveríamos organizar a nossa vida passo a passo para ter tempo para todas as coisas. Essa é a ideia do texto aqui, mas isso traz uma enfermidade de alma, uma enfermidade espiritual, um tormento que atinge até a sua vida e a sua relação com Deus. Aí o texto diz mais: trouxeram também, olha, diz o verso 24, para ficar bem claro, não é só um tormento relacional, social, ele vai além. Trouxeram também os endemoniados. Os endemoniados eram lunáticos, e o lunáticos aqui é a palavra para alguém que tem uma convulsão. Alguém que cai no chão e tem convulsão, essa é a palavra para lunático aqui. Então não é só uma pessoa que fica pensando coisas e que vive no mundo da lua, não. A ideia do endemoniado aqui, na língua grega, que é a língua que foi escrita, é a ideia de alguém que está tendo convulsões, alguém que o demônio tomou conta, que fica tão evidente que não há dúvidas alguma que ele precisa de uma libertação. Mas como se isso não bastasse, diz o texto, que até aquela enfermidade que incomodava mais visualmente na época, que era um paralítico, também podia ser curado. Levaram paralíticos e ele curou. A vida hoje de uma pessoa portadora de deficiência no século XX, XXI, já é muito complicado. A mobilidade de um portador de deficiência é muito complicado, seja qual for o problema que essa pessoa esteja enfrentando. Nós aqui temos familiares, amigos, irmãos em Cristo e sabemos a dificuldade que é. O texto vai dizer, imagine lá no século I, uma pessoa portadora de uma deficiência, a dificuldade de se locomover. A dificuldade de se locomover. Isso incomodava a pessoa, a família, a sociedade, ela queria mudar de situação. Naquela época não existia nenhum recurso da medicina, nada que pudesse ajudar. Imagine o impacto de uma pessoa que há anos e anos e anos não consegue se locomover. Não tem como andar. Passa Cristo Jesus por ela, chega até ela e ela é curada. Ela salta, diz o texto do Evangelho, começa a caminhar. E entra pelo templo saltando e louvando a Deus. Imagina o impacto disso. Porque o rei está entre nós. Por que isso aconteceu depois de 400 anos de silêncio profético? Por que isso aconteceu para cumprir todo o Antigo Testamento? Porque o rei está entre nós. E ele pode curar todo tipo de enfermidade. Ele pode libertar a pessoa com o seu problema, a sua enfermidade espiritual, física, emocional, psicológica, social. Ele transforma, ele cura. Olha o que diz o texto do verso 24. E ele os curou. Independente da fé da pessoa, independente do relacionamento anterior dela com Deus, ele curou todo mundo. Jesus curou até gente que nem queria ser curado, que nem tinha pedido. Jesus passa por um enterro, está acontecendo um enterro, ele chega e fala, para o enterro, eu vou ressuscitar esse menino aqui. Mas ninguém pediu. E ele ressuscita. Então, quando o rei chega, fica evidente que o rei está entre nós, não há dúvida. E aí você tem duas opções, à luz do que a palavra do Senhor nos ensina. A primeira opção é olhar para a mensagem do rei que está vivo, porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou, está vivo, e ouve hoje, pela manhã, a nossa palavra aqui nesse lugar, e desprezar a presença e a palavra do rei. Essa é a primeira opção. Eu sei que o rei está vivo, eu entendo a fé cristã, eu já ouvi várias vezes o que o evangelho foi proclamado, mas eu quero dizer que isso não tem nada a ver comigo. Eu até me desconectei. Quando o pastor começou a falar, até me desconectei, fiquei pensando amanhã, no almoço daqui a pouco, que eu tenho que fazer, não sei o que e tal. A primeira possibilidade é essa. A segunda
é avassaladora. Para tudo e vamos até o rei. Porque o rei está pronto para nos ouvir. Quando nós olhamos para o que aconteceu no ministério de Jesus, percebemos que a presença desse homem mudou, e mudou tudo. Olha o verso 25. Porque da Galileia, Decápolis, você tem que descer agora até o sul de Jerusalém, né, de Israel, chegar em Jerusalém, mais ao sul, a Judéia. E você olha para o norte, extremo norte, chega na Síria. Nós estamos falando de uma época que não tinha um WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha televisão, não tinha rádio. E esse rei foi alcançando pessoas, a mensagem, e elas, interessante que elas sabiam, né? Onde é que ele está? Está em tal lugar, tinha que correr para chegar até onde ele estava. Imagina você sair daqui a pé, o rei está em Petrópolis, você sai a pé, chega em Petrópolis, não, ele foi para Teresópolis, é perto, chega em Teresópolis, não, ele está em Itaipava, aí você vai em Itaipava, chega a pé, 2, 3 dias de andando, aí chega lá em Itaipava, não, acabou de sair para Belo Horizonte. Sabe o que as pessoas faziam? Vamos a Belo Horizonte. Porque o rei estava entre eles. E era evidente. Eu comecei falando sobre o Agbar. E qual foi o problema de Agbar? O problema dessa lenda, a história escrita por Eusébio, né, na história eclesiástica, é que por detrás dela existe um conceito. O conceito é que alguém respondeu à presença de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo quis determinar a agenda para o rei. Senhor, vem até aqui e cumpre a minha agenda. A resposta de Jesus é: não, eu vou quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas ao mesmo tempo, eu respondo ao seu convite. Eu respondo ao seu convite. Meus irmãos, fica uma pergunta importante para todos nós à luz do texto, que eu gosto de fazê-la e que já faz um tempo que eu não faço. Tá bom, pastor Leonardo? Você falou, mas o que eu levo para casa, né? Nós estamos vivendo num mundo cheio de possibilidades. Nós vivemos num mundo hoje cheio de informações. Estão nos passando conceitos e pré-conceitos o tempo todo. Seja pelo Facebook, seja pela internet, seja na televisão, seja pela música que nós ouvimos, até pelo quadro do último pintor, que pintou ali. Tudo isso é conceito, informação, conceito, informação. Mas ninguém, nenhuma ideologia, nenhum rei, nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum artista, chega aos pés daquilo que o Rei Jesus pode fazer nas nossas vidas. O que nós devemos levar para casa é um desafio. Como nós estamos nos relacionando com esse Rei que veio até nós? Porque a palavra do Senhor diz que Ele desceu da sua glória, cheio de graça, poder, e se dispôs a se relacionar conosco. Ele veio porque nós estávamos tão distantes de Deus que a única possibilidade para retornarmos até o Senhor era o próprio Deus se dar por nós, e foi isso que Ele fez. Ele se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós não poderíamos fazer nada para pagar o preço dos nossos pecados, Ele assim fez. O justo morrendo pelos injustos, né? O santo morrendo pelos pecadores. Ele ressuscita ao terceiro dia, e o impacto se torna maior ainda, e Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas das nossas enfermidades, muitas das nossas doenças, muitos dos nossos tormentos, muitas das nossas preocupações, não estão sendo levadas da maneira correta aos pés de Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos achamos tão autossuficientes que sequer levamos diante de Deus as nossas petições, mas o Rei está entre nós. E com a sua graça Ele diz: para de lutar sozinho, traz até mim a sua questão,
Peça. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. O Senhor está aí, todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Deus está acessível. O rei abriu a porta do palácio e nos convidou. Eu diria de maneira muito figurada e clara, que ele estendeu o tapete vermelho, né? E disse: entrai por essa porta. Eu queria fazer esse convite para todos nós, na certeza de que o Rei está entre nós, está nos ouvindo, que você curvar sua cabeça e vamos orar, porque Ele pode todas as coisas. Queria que você colocasse diante do Senhor sua agenda. Eu não sei como está a sua agenda, mas talvez ela esteja bem cheia. Você tem procurado tempo para fazer tudo e não tem conseguido. E a palavra do Senhor diz que Deus pode te dar sabedoria para administrar a sua agenda. Peça a Ele isso. Não tente lutar sozinho. Às vezes você está com um problema relacional, emocional, financeiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Todas as riquezas, todo o poder, toda a glória, tudo pertence a Ele. Ele pode comunicar isso a você. Ele conhece seu coração, sabe o que você necessita. Às vezes você tem enfrentado problemas de enfermidades. O Senhor pode curar, abrir portas, indicar o caminho, usar pessoas, fazer de maneira milagrosa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes você está com um problema em casa, um familiar, uma pessoa querida, precisando tanto da ação de Deus. Ore, coloque diante do Senhor. O poder vem de Deus e é para a glória dEle, não pertence a uma igreja, a um pastor, a um bispado, é do Senhor, tudo é para a glória dEle. Ele diz: vinde a mim. Como? Em oração. Fala com Ele, Ele pode te ouvir, Ele pode ler seu pensamento. Ninguém pode fazer isso. Mas às vezes existem problemas que são espirituais. O inimigo às vezes age de maneira evidente, mas ele prefere, na maioria das vezes, a sutileza. Peça sabedoria ao Senhor, para perceber, não apenas os momentos em que a agitação espiritual do mal é tão evidente, mas quando ela também é sutil, te distanciando de um relacionamento real e transformador com o Rei Jesus. Essa é o que o Evangelho, a palavra que o Evangelho nos ensina. Vamos orar por tudo isso e por tantas outras coisas que talvez estejam no teu coração. Mas não importa se você veio da Galileia, da Síria, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, do Jordão, de Minas, de Goiás, do Nordeste, do Sul, de outro país. O Rei está vivo e está entre nós, pela obra do Espírito Santo dele. Senhor nosso Deus e Pai, somos frágeis, pecadores, pequenos. Não somos dignos de entrar na Tua presença em oração. Mas o Senhor nos faz dignos pela fé, nos justifica em Cristo Jesus. Por isso, Deus, queremos Te agradecer por esse privilégio de falar contigo nessa manhã e pela certeza que temos no coração que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Todas as orações agora que estão sendo dirigidas ao Senhor, o Senhor tem a capacidade, porque Tu és onipresente, onisciente e onipotente. Só o Senhor. E por isso, Deus, em nome de Jesus, se existem pessoas necessitadas da nossa intercessão, age
cura, transforma, abençoa, livra, liberta. E que seja algo tão maravilhoso que possamos testemunhar que o Senhor de fato esteve sobrenaturalmente ali agindo. Age também em nós e por nós, para que a nossa adoração seja completa, para que o nosso louvor seja agradável a Ti, para que o nosso culto seja segundo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque existem momentos na nossa vida em que o Senhor nos ensina. O Senhor se assenta ao nosso lado e nós sentimos o Senhor sussurrando nos nossos ouvidos a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque às vezes, andando pela rua, sentimos o Senhor pregando, pela obra do Teu Santo Espírito, aos nossos corações. E percebemos que em qualquer lugar a Tua palavra aquece nossa alma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua curando. E como o Senhor tem sido maravilhoso. Os milagres são evidentes. E por isso, declaramos que cremos que passarão céus e terras, reis, reinados, discursos e filosofias, ideologias vazias, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio até nós essa manhã. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.